quem já está com a gente é o Felipe Ximenes, que é superintendente de futebol do Coritiba. Ele está lá com a gente, vai falar com a gente lá direto de Curitiba, mas vai falar sobre umas coisas mais reivindicadas pelos atletas nos últimos tempos, né? Acho que é desde o tempo do Belletti, né? Que não queria muito ir para a concentração. O Curitiba fez uma análise de números, o Felipe Ximenes vai até confirmar para a gente, que o jogador fica 150 dias concentrado longe de casa, e isso, no final das contas, não faz bem. Felipe Ximenes está ok para falar com a gente, superintendente do Curitiba. Primeiro, Felipe, queria agradecer a sua presença aqui via telão com a gente para falar sobre isso. E queria saber primeiro, como é que surgiu a ideia, como é que foi trabalhado isso para acabar com a concentração primeiro aí em Curitiba. Obrigado pela sua presença, boa tarde. Boa tarde, Alê, eu que agradeço. Um abraço para o Belletti, um abraço para o Vilaron. Na verdade é um processo que a gente acredita que é um sinal de maturidade do projeto do Curitiba, que a gente está iniciando a 4ª temporada à frente desse projeto. Eu acredito que os atletas, o grupo de atletas do Curitiba já está maduro o suficiente para entender que a concentração é um processo importante, mas que o excesso dela também pode ser prejudicial. Você colocou bem aí, o ano passado a gente teve 76 jogos na temporada, isso dá aproximadamente 155 dias de concentração. A gente acha que isso versus a presença da família, o convívio da família, era um pouco prejudicial. É uma atitude que a gente tomou em conjunto com a comissão técnica, em conjunto com a presidência do clube e, naturalmente, com o grupo de jogadores. Mas quando vocês tomaram essa decisão, foi muito pela questão emocional do jogador ou teve a questão financeira também do clube? Porque ficar concentrado também vai aí uma grana da federação, do clube, acho que da meu agremiação. áudio... Caiu, Felipe? O meu retorno sumiu aqui, Alia. Vamos só corrigir o áudio, daqui a pouquinho a gente volta com o Felipe. Eu não estou ouvindo vocês. Já está ouvindo? Então tá ok. Eu estou perguntando assim, se a questão de tomar... Não está ouvindo? Então a gente continua o papo aqui. Eu perguntar antes que a gente volte a fazer contato com o Ximenes, que é uma questão muito disso, né? Da questão emocional do jogador deve fazer muita diferença, né? De ficar mais perto da família. E a questão financeira para o clube também tem que entrar nessa conta aí na ponta do lápis, não é, Belletti? Quando eu comecei a carreira em 94 no Cruzeiro, a concentração ela era mais adotada aos solteiros, né? 2 dias antes, por exemplo, se concentravam os solteiros e 1 dia antes do jogo, os casados. É fogo para um cara saindo da adolescência, mesmo sabendo que tem um jogo no domingo, ficar o sábado à noite em casa, principalmente hoje em dia. Telefone, rede social, os amigos ligam, todo mundo liga, provoca. Principalmente as amigas que ligam, né? Normalmente é o que acontece, né? Então, desde que eu comecei, sempre foi essa a ideia. O Muricy também no São Paulo, em 96, havia muitos garotos no time do São Paulo naquele ano, que era uma preocupação do Muricy também, deixar toda essa garotada em casa. Então, quer dizer, o que mudou com relação a isso hoje é a conscientização do atleta. Em ficar em casa, sabendo que a torcida pode cuidar do jogador também na rua e depois deletar ele na rede social, de que 1 dia antes do jogo ele estava tomando não sei o quê. E ao mesmo tempo ele, como atleta, como profissional da profissão, de se cuidar e saber que se ele sair para a noite 1 dia antes, o rendimento não vai ser o mesmo 1 dia depois. A gente está ok agora com o Felipe para a gente restabelecer o contato. Ô Felipe, eu estava perguntando para você se essa decisão passou muito pela parte emocional dos jogadores ou se teve a questão financeira também como ponto mais forte para tomar essa decisão. Olha, na verdade, talvez o último ponto que a gente pensou foi na questão financeira, até porque o impacto financeiro dentro de orçamento de um grande clube de futebol brasileiro hoje, que talvez dos 20 clubes da Série A, mais de 10 hoje já tem orçamentos acima de 100 milhões de reais, sem dúvida nenhuma o impacto financeiro das concentrações ele é muito pequeno. A grande preocupação nossa, eu acho que é muito mais na questão profissional, eu não diria nem emocional. Eu acho que o processo de profissionalização no futebol ele precisa atingir todas as áreas. Eu penso que, às vezes, a generalização de que o atleta de futebol não é um segmento consciente das suas funções é muito ruim, porque a gente que milita no futebol há muito tempo, o Belletti está aí, a gente sabe que a grande maioria dos atletas profissionais sempre cumpriram com as suas obrigações.
Eu tenho certeza absoluta que a preocupação que nós tivemos é muito mais em recuperação física, em convívio de família, em diminuição de estresse, do que em questão de prender ou não prender jogador, até porque a gente não aboliu a concentração. Simplesmente a gente vai estar descriminalizando melhor a necessidade dela no seu dia a dia. Eu penso que a gente precisa, já passou da época da gente tratar o atleta ou como bebê ou como marginal. O atleta de futebol profissional é um profissional como qualquer outro de qualquer segmento da sociedade que tem direitos e deveres e não vai ser prendendo o atleta um dia antes de um jogo que a gente vai fazer com que ele se torne mais ou menos profissional. O Juninho Pernambucano participou do Arena aqui no ano passado. E o Juninho fala muito bem sobre essa questão. Ele falava da questão de deixar o jogador um pouco mais responsável, né? Dar um pouquinho mais de responsabilidade para ele tomar essa atitude assim, de ser mais profissional em relação à sua profissão. Mas, Felipe, hoje você considera que o futebol, tudo que cerca o futebol, é uma modalidade realmente profissional? A gente pode dizer isso desde a parte de concentração, planejamento, jogador em campo, comissão técnica, enfim, tudo que cerca o futebol, a gente pode dizer que tudo que cerca é profissional? Olha, na verdade, eu penso que a gente não pode mascarar a quantidade que nós temos que caminhar nessa imensa transformação pela qual está passando o futebol brasileiro, pelos avanços que nós já conquistamos. É claro que a gente precisa melhorar muito em muitos aspectos. Vocês mesmos no dia a dia mostram detalhes extremamente importantes que a gente ainda precisa melhorar, mas isso não pode apagar atitudes e ações concretas no sentido da gente profissionalizar e fazer uma via de mão dupla, principalmente com o atleta de futebol profissional. Eu acho que a gente transformar, e até mesmo na denominação, a gente parar de chamar o atleta como jogador de futebol, mas sim um atleta de futebol profissional, uma profissão reconhecida pela Convenção das Leis Trabalhistas do Brasil. A gente precisa fazer realmente com que as pessoas assumam as suas responsabilidades. Eu tenho certeza absoluta, e gostaria até que o Belletti opinasse nisso, que a grande maioria dos atletas hoje tem muito mais consciência da sua função, das suas responsabilidades e dos seus direitos, e sem dúvida nenhuma, quando você dá um passo na direção à profissionalização, certamente você vai desencadear outro tipo de ações que certamente podem contribuir para o crescimento do futebol brasileiro. Tem, Belletti? Disso não há a menor dúvida. Para a época que eu comecei, na década de 90 para hoje, até o acesso à informação para o jogador está mais fácil, através da internet, por exemplo. Quando eu comecei não havia nada disso, era difícil saber sobre as leis, sobre os direitos do atleta profissional. Hoje todo jogador tem essa possibilidade, e eu até acho que hoje em dia tem mais exemplos positivos dentro de campo com relação a isso. Jogadores que têm uma postura muito legal como atleta e também fora de campo. A gente tem citado muito exemplo do Seedorf no Botafogo, que às vezes um clube precisa de um cara como esse, uma referência mundial como atleta, mas como profissional também. Vai ver aquele garoto que está subindo da base, que estava todo estrela, vem um Seedorf, o cara começa a observar o Seedorf dentro e fora de campo, ele muda. A influência é muito mais efetiva no futebol que em qualquer outro lugar, porque são garotos que estão longe de casa, longe da família. E tendo uma referência, citando o Seedorf como exemplo, ajuda muito o clube e até ele mesmo como jogador. Você acha, Vilarão, que não passa... Diga, Felipe. Perdão. Porque eu penso que o que o Belletti falou é extremamente importante e gostaria de colocar, primeiro, isso não vai fazer o Curitiba ganhar mais jogos ou menos jogos. Segundo, a gente tem aqui hoje lideranças dentro do grupo, como o Alex, o Lincoln, o Pereira, o David, Júlio César, que são jogadores que certamente têm uma consciência profissional e uma vida em outros países jogando futebol, que certamente vão contribuir para isso, e que certamente isso também não inviabiliza e não quer dizer que o certo agora é o Curitiba que não está fazendo concentrações. Eu acho que isso é uma ação pontual do clube, que certamente a gente achou que era o momento de tomá-la, mas que de maneira nenhuma vai inviabilizar que em algum momento ou outro a gente faça uma concentração em jogos que a gente ache mais importante, ou até mesmo períodos de concentração para que a gente possa ter um rendimento melhor em determinada competição.